Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui no Instagram da Casa dos Sete Saberes. Eu e a Bianca Câmpora, a minha irmã gêmea, que também é professora, nós vamos fazer uma live agora a respeito de autocuidado, né? Então, como é que a gente pode ter autocuidado na nossa vida? O que a gente pode fazer para que a gente possa utilizar os recursos que a gente já tem para que nós possamos investir, ficar bem no nosso bem-estar, no nosso autocuidado. Isso é uma coisa realmente muito importante. Então, o pessoal que está chegando aí, a gente vai fazer uma live agora, eu e a Bianca Câmpora, que já deve estar entrando aí também, para falar um pouco a respeito da importância do autocuidado. E eu entendo que, à medida em que a gente vai investindo na gente mesmo, investindo em ficar melhor, né, a cada dia, a gente também vai encontrando os nossos recursos e ativando o nosso potencial interno para que a gente possa cada dia mais melhorar nos nossos aspectos, seja esses aspectos emocionais, nas escolhas que a gente faz também. E aí a gente vai se auto-aprimorando, e isso faz parte da vida, né? A gente nem todos os dias são iguais e a gente vai precisar mesmo se auto-aprimorar. Então, e nós vamos então começar uma live falando sobre isso, sobre essa importância do autocuidado. Olá, Bianca chegando aí, pessoal que está chegando, boa tarde. A gente vai falar um pouco nessa live de hoje de tarde a respeito de autocuidado, de como é que a gente pode utilizar os recursos que a gente tem, ativar os nossos recursos internos para melhorar a nossa vida. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Átila. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Se vocês tiverem perguntas, pode colocar também nos comentários. A gente vai... né, que está meio devagar. Caiu, ela vai entrar de novo, não tem problema. Enquanto isso, eu já vou aproveitar aqui para falar um pouco a respeito disso, né? A respeito disso que a gente vai começar a falar hoje, né? De autocuidado. Xaninha está falando, boa tarde, conheci sua irmã no IF, duas mestras. Ah, legal, obrigada, gratidão. Olá, Bianca, Oi, boa tarde. gente. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? E você, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pessoal falando que conhece, está conhecendo o IFE, isso mesmo. Coloquei lá no nosso grupo de estudos lá dos alunos. Já falar um pouco sobre autocuidado. E o autocuidado é muito importante, né, Beatriz? Principalmente nesse momento atual, que a gente vem buscando aí a nossa estrutura de autoconhecimento. Então, acho que tudo envolve uma série de coisas, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar falando é que esse momento de pandemia trouxe para cada um de nós, para mim também, inclusive, né, esse momento de mais introspecção, da gente poder olhar para dentro, da gente reconhecer nossas forças, perceber aquilo que a gente quer melhorar na gente, no nosso ser, né? Olhar, falar assim, esse caminho aqui que eu estou seguindo é bom, mas pode ser melhor, né? E eu acho que isso também é importante. E a compreensão, que eu acho que isso é fundamental, a gente ter uma compreensão de que nem todos os dias são iguais. Que tem dia que você vai estar melhor, com maior alto astral, super bem, e vai ter dia que você vai estar mais desanimado, não quer se levantar da cama, né? Tem dia que você não quer fazer muita coisa. Isso faz parte, né? Porque nós temos também um biorritmo. E o nosso corpo, ele funciona diferente. Assim como as ondas do mar têm influência da lua, né? Então, quando a lua está cheia, o mar está mais cheio. Quando a lua está minguante, o mar está de outro jeito. Quando a lua está nova, é a melhor época para a gente entrar no mar, ele está mais recluso e mais calminho também. Então, assim, o mar ele tem humor, né? Então, nós também, o ser humano, também tem humor. E nós precisamos aprender a lidar com isso, principalmente no dia em que a gente não está muito legal. O dia que a gente não está muito bem, aí é o momento exato para que a gente possa realmente começar a criar estratégias e a buscar coisas para o autocuidado, para que a gente fique bem. Ou pelo menos para que a gente saiba acolher aquele momento, ter aceitação também, que eu acho que a aceitação é fundamental, a gente ter aceitação para que a gente possa atravessar aquele momento e saber que no dia seguinte vai ser diferente, ou que de repente você acordou de manhã de um jeito, de tarde já vai estar de outro jeito, já vai estar melhor, dependendo do como que você está se cuidando, né? E isso eu acho que é relevante, né, Bianca? Sim, com certeza. É importante também a gente estar pensando quais são as estratégias de autocuidado que a gente pode estar usando, né? Então, o objetivo dessa live é a gente estar pensando que a autoobservação, acho que o primeiro passo importantíssimo é a autoobservação. A gente
Começar a prestar atenção na gente, no que a gente está sentindo, pensando, e acolher, né? E às vezes vem um pensamento negativo, um pensamento disruptivo, um pensamento de raiva, de medo, que é normal, né? Durante a nossa vida inteira, a gente sempre vai sentir isso, mas a gente pode começar a aprender a autorregular, gerenciar, acolher e perceber também o que isso traz de aprendizagem para a gente, né? E, então é importante, eu sempre me pergunto muito quando eu passo por uma situação de raiva, ou de tristeza, ou de medo, eu sempre me pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Então, eu acho que são questões que a gente precisa gerenciar e tem estratégias para aprender isso, né, Beatriz? Por isso que a gente está com um curso aí sobre inteligência emocional, para que a gente possa ajudar as pessoas a aprenderem a gerenciar suas emoções, aprenderem também a aumentar a qualidade da sua inteligência emocional, né? Porque hoje o que a gente mais vê, eu enquanto professora, Beatriz também, o que mais a gente vê são pessoas, adolescentes, adultos, até profissionais mesmo, crianças, que tiram boas notas na escola, são excelentes profissionais, né? Cumprem com as tarefas, mas emocionalmente, internamente, eles não sabem lidar com as suas emoções, ou vivem com tristeza, depressão, não sabe lidar com o outro, não sabe lidar com si mesmo, não nem se conhece, não conhece suas possibilidades e limites, né, Beatriz? Então, acho que é importante também a gente estar pensando nesse autocuidado e estar pensando nesse autocuidado de uma forma assim, às vezes, por exemplo, eu quero abraçar a Beatriz, que é minha irmã gêmea. Não posso abraçar, mas eu posso me abraçar. Então, o me abraçar, eu me amo, né? Isso já é um toque do que a gente está sentindo falta nesse momento, mas aí é uma possibilidade de autocuidado, né? De você estar falando, eu me amo, eu gosto de mim, eu me perdoo, porque muitas pessoas não se perdoam, né, Beatriz? Não tem essa flexibilidade cognitiva de se perdoar. E aí a gente tem os diálogos internos, né? Eu penso assim que... E eu também faço isso, né? Então, assim, às vezes a gente fala coisa assim, erra, eu não gosto de errar, né? Aí eu falo assim, erro, aí falo assim, ai meu Deus, como eu sou burra. E na mesma hora, não, né? Porque a gente tem que se autorregular. Não, eu não sou burra, eu só cometi um erro. E então é isso, sabe? E às vezes a gente se pega... E muitos alunos, muitos adultos, muitos profissionais, num diálogo interno também muito negativo, que vai se colocando para baixo, e às vezes até a própria rede de apoio, que são os familiares, os amigos, ao invés também de colocar para cima, também reforçam esse negativo e colocam a pessoa mais para baixo, né? É verdade, Bianca. Inclusive ontem, toda quarta-feira à noite, a gente tem uma meditação, né? Que a gente faz a meditação aí ao vivo, em todas as nossas redes sociais da Casa dos Sete Saberes. E ontem a gente trabalhou isso, a questão de como é que você pode encontrar a tranquilidade dentro de você, aprender a construir essa tranquilidade dentro de você, esse caminho para a tranquilidade, através de uma prática de meditação, por exemplo, independente do barulho que tiver lá fora, independente do que as pessoas estejam te dizendo, das solicitações do mundo externo, do caos que tiver no mundo, né? E que você pode construir isso dentro de você. E o autocuidado, ele passa por alguns pilares, né? Então a gente tem aí a nossa questão mental, as emoções, as questões mentais também dos pensamentos, você poder autorregular os seus próprios pensamentos, você poder também gerenciar o seu estado emocional. E para gerenciar, que as pessoas, quando a gente fala de gerenciamento emocional, as pessoas entendem que gerenciamento emocional é eu ficar tudo bem. Não, eu tô mal agora, ou eu tô triste, ou eu tô chorando, e aí eu tenho que ficar bem. Não é isso. Porque isso aqui era uma pílula mágica, né? Que vende ali na farmácia para poder tomar e apaziguar aquela dor. E talvez esse seja o grande problema da nossa sociedade hoje. É querer não sentir, é querer não ter nenhum tipo de sofrimento, ou não conseguir lidar com a frustração. E esse é o momento da gente poder, sim, reconhecer a dor. Então, o primeiro passo de gerenciamento emocional é reconhecer a sua emoção. O que eu estou sentindo? O que me fez me sentir dessa forma? O que eu posso aprender com isso? E aí, sim, você vai gerenciar. Não botar uma pedra lá em cima dela e fazer de conta que ela não existe. Isso só atrapalha, empurrar a emoção para debaixo do tapete. Ela vai voltar lá na frente. Muito provavelmente vai voltar em forma de uma doença, de uma somatização. E isso realmente é muito prejudicial para o nosso corpo, né? Então a gente também deve ter esse cuidado
de ter o gerenciamento emocional, mas de reconhecer qual é a emoção, aprender com ela e até mesmo de sentir, gente. Somos seres humanos, nós não somos robôs. Então a gente vai sentir as coisas. E esses dias uma pessoa falou assim, mas se eu tiver com vontade de chorar? Ué, chora! Tô com vontade de chorar, chora. Se tem canal lacrimal, gente, que foi feito, tá no nosso corpo, é para usar. Então, senão não tinha feito, não estava aqui, não estava com a gente. Então, tá com vontade de chorar? Chora. Aquilo vai esvaziar, você vai se sentir melhor depois que você chorar. E aí você vai também tentar entender o que está acontecendo comigo nesse momento e como é que eu posso lidar com isso para que eu aprenda alguma coisa e possa utilizar esse momento que eu estou vivendo de tristeza ou um momento em que eu estou passando algum sentimento de raiva ou de medo e como é que eu posso utilizar isso para transformar numa força de aprendizado, uma força motriz para me levar para o próximo passo. Mas tudo requer esse reconhecimento, essa aceitação daquele momento e não ficar escondendo as coisas de si mesmo. Porque quando a gente esconde da gente, é como se você estivesse super triste, você vai lá, passa uma maquiagem, ou arruma o cabelo, ou bota uma roupa, né? O homem vai lá, bota uma roupa super legal para disfarçar para o outro que tá bem. Mas a gente não vai conseguir disfarçar totalmente, né? Quem é transparente, eu, por exemplo, sou transparente. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô mal, eu tô mal. Assim, no sentido de que eu fico mais quieta, eu fico mais introspectiva, eu fico na minha, não falo muito. E eu até me dou esse direito, porque eu acho que isso é importante também. Aquele dia que eu, sei lá, não tive um sonho muito legal, ou eu não tô muito bem naquele dia, meu humor tá diferente, eu me respeito. Eu acho que isso é muito importante, a gente se respeitar. E aí eu pergunto para mim mesmo, o que eu tenho para aprender com isso? O que está acontecendo comigo? Reconhecer a emoção, reconhecer a situação que acarretou a emoção, para que a gente não fique sempre igual cachorro dando volta em volta do rabo, porque aí você tem uma emoção hoje por causa de uma situação X. Aí amanhã, depois de amanhã, a situação camuflada se repete de uma outra forma, você está sempre numa montanha-russa emocional. Então, se você tem uma situação hoje que te causa desconforto, você também tem que observar essa situação, compreender a situação, para que você possa olhar para ela de uma nova forma e aprender com ela, se for possível mudar a situação, mude, mas algumas situações não dependem da gente, aquilo que não depende da gente mudar não tem o que ser feito, é ter resiliência para poder aceitar a situação e independente da mudança da situação, você mudar o seu estado de olhar para aquela situação de uma determinada forma, porque aí você consegue mudar a sua maneira de ver a situação e o seu modo de senti-la. E aí, nas próximas vezes que aquilo eu tiver disfarçado de uma outra maneira, você também vai reconhecer e vai sentir. Já entendi isso. Essa lição eu já compreendi. Né? E aí, senão a gente não vai, senão a gente não sai do lugar, né? Então, o aprendizado, a gente está aqui para isso. A evolução faz parte da vida. Então, isso também é muito importante. E antes de você falar a frase aí que eu já vi que alguém escreveu alguma coisa, só para lembrar que o que a Bianca está falando, a gente está falando hoje de autocuidado, a gente vai falar de outras estratégias de autocuidado também. E no dia 29 e 30, a gente vai ter a imersão da consciência ativa. Nessa imersão da consciência ativa, criando inteligência emocional para uma vida extraordinária, a gente vai ter 4 blocos, vai ser sábado e domingo. São 8 horas no sábado e 8 horas no domingo, então vai ser uma imersão mesmo. Eu sou muito favorável à imersão. Todas as vezes que eu fiz a imersão, eu mudei de verdade. Isso me ajudou muito no meu crescimento pessoal. E isso é para que você possa crescer na sua vida pessoal, dar o up que você deseja e também na sua vida profissional, porque a gente não separa, né, as coisas, não dá, a gente, por mais que a gente consiga separar os assuntos, mas o que a gente sente na nossa vida pessoal, você pode disfarçar, mas você leva para o seu ambiente de trabalho. Você pode até disfarçar, mas você leva, porque a gente é um ser que está tudo junto, não tem como separar. Agora eu sou só a pessoa, agora eu sou só o profissional. A não ser que a pessoa tenha um transtorno dissociativo de personalidade, a pessoa não consegue fazer isso. Porque o trabalho até ajuda a gente, né? Você distrai a cabeça, não fica pensando tanto naquele assunto. Mas qualquer coisa que você veja, que te lembre aquele assunto, você vai lembrar de como você está se sentindo, né? Então a gente vai falar um pouco de inteligência emocional e seus pilares, a gestão emocional, a estratégia de autocuidado, autoconhecimento e autorregulação emocional, o comportamento emocional, como que a gente pode ter criatividade emocional, consciência ativa, como é que eu posso, né, despertar a consciência e ter uma consciência ativa o tempo todo para minha autoliderança, que eu acho que é fundamental, porque é você o seu próprio líder. Não vem ninguém te salvar, nem aquela mulher dos seus sonhos, nem o príncipe encantado, não existe isso para ninguém te salvar. É você que se salva e mais, se salva todo dia. Porque às vezes você se perde de
você mesmo e você precisa se salvar novamente. Não é verdade, Bianca? É verdade, é verdade. É uma coisa interessante porque é um exercício diário, mas quando você tem os instrumentos e as ferramentas adequadas, né, que é o que a gente vai trabalhar no curso, no dia 29 e 30 de agosto, a gente consegue lidar e gerenciar as situações de uma outra forma. Então, mesmo não quer dizer que os problemas vão acabar e que os desafios vão acabar, e sim que você vai aprender a lidar com esses desafios, reagindo e dando respostas mais adequadas, com menos sofrimento, talvez, né? E aí, cada dia que você vai treinando também, você vai observando que você pode se fortalecer internamente para as situações externas não te afetar tanto quanto te afetariam no momento que você estaria mais fragilizado, né? E a Denise, ela fala que essa questão de olhar para dentro, né, para nós mesmos, é algo que não é costume de se fazer devido à correria do dia a dia, mas que é uma prática que traz muito benefício. Então, assim, uma coisa que é interessante resgatar aqui na questão dessa fala é que culturalmente também a gente não está muito acostumado com isso, né? Eu escutei esses dias uma fala de um amigo que falou assim, não, porque vocês mulheres, vocês são mais sensíveis mesmo, né? Vocês choram por qualquer coisa. Homem não, homem já foi acostumado a ser forte e a não poder chorar. Então, assim, desde pequeno também, as próprias mulheres criam isso, sabe? Não, então menina pode chorar porque menina é mais sensível e homem não pode chorar, então engole o choro. Então, assim, há também, o que eu percebo, e isso é uma coisa que a gente percebe até nos nossos cursos, né, Beatriz? É que existem muito mais mulheres inteligentes emocionalmente e que querem, então, nessa busca do que o homem, porque o homem ele acaba reprimindo mais, porque isso culturalmente, né? E nós mulheres... É cultural. E nós, mulheres que somos mães, é que também somos responsáveis por essa prática aí não, o homem tem que ser forte, não pode demonstrar emoção, não pode demonstrar choro, não pode... E aí tudo, também agora com mulheres, né, não só mulheres e homens, mas de uma forma geral, fica parecendo que para a sociedade, principalmente com as redes sociais, né, Facebook, o próprio Instagram, que a gente tem que mostrar que a gente está bem o tempo inteiro. Então, são várias fotos, né? Tirando assim, carão, e aí quando você vai ver, aquela pessoa nem tá tão bem assim, né? Então, assim, na verdade, olhar para dentro de si, se respeitar, se compreender, criar estratégias e ferramentas. Vou até falar um pouquinho sobre isso que você falou, porque a gente não precisa, né, ficar postando nada assim, né? Eu, por exemplo, utilizo as minhas redes sociais como uma forma de divulgar as coisas que eu penso, né, ajudar as pessoas a refletirem sobre determinadas coisas, para colocar algumas práticas que são muito positivas para o nosso dia a dia, como a meditação, como alguns exercícios que a gente vem divulgando, e muito pouco, assim, raramente eu falo da minha vida, eu falo de uma viagem, alguma coisa, porque eu entendo que eu tenho que mostrar para mim. Né? Se eu quiser mostrar alguma coisa para alguém, é para mim mesmo. A primeira pessoa que tem que gostar do que está vivendo, do que está sentindo, sou eu, não o outro, né? A não ser que você deseje muito a aprovação dessa outra pessoa, eu já posso dizer aí que começa a colocar na balança que a primeira aprovação que você precisa ter é a sua, e não da outra pessoa, né? Então, nessa imersão da consciência ativa, nos dias 29 e 30, nós também, além de tudo que eu já falei, a gente também vai falar dessa autoliderança, das forças do caráter, né? Das virtudes, lidar com desafios nas relações interpessoais, porque a gente também tem muitos desafios, tem aquela pessoa que fica te alfinetando, que te fica provocando o pior em você, como é que você pode lidar com isso? A gente também vai falar do poder da gratidão, da gente colocar o nosso propósito em movimento, então vai ter exercício para você entender qual é o seu propósito nesse momento da sua vida, como que você pode colocar em movimento, como que você pode construir a sua felicidade diariamente. Então são muitos temas que a gente vai tratar em 2 dias, e não é assim, de ficar falando sobre, nós vamos fazer coisas para a gente praticar. Atividades práticas. Atividades práticas, vai ser direto, né? Para a gente poder realmente entender. Aí, alguém falou, eu chorei quando eu nasci. Assim, realmente, né? Tar Cruz 169, eu chorei quando eu nasci. Eu também chorei quando eu nasci, mas eu choro todas as vezes que eu tenho vontade. Porque a gente aprendeu, né, que na vida, que a tristeza ela não tem espaço, que o medo não tem espaço, que a raiva não tem espaço. E dentro das grandes organizações, então, você tem que ficar o tempo todo disfarçando quem você é, porque tem essa coisa da inteligência emocional dentro das organizações, que eu acho muito maravilhoso.
falo sobre isso, faço trabalho com as empresas sobre inteligência emocional, mas inteligência emocional há de se ter o cuidado de ressaltar que não é você esconder suas emoções ou fazer de conta que você não está chateado, ou fazer cara de paisagem e achar que você está muito bem, mesmo quando alguém está fazendo uma coisa muito errada com você. Então, não é isso. Inteligência emocional é você saber se posicionar assertivamente, saber falar o que você sente, saber falar como você se sente, né? E se você perceber que você não está muito bem, saber pedir ajuda também, isso é muito importante. Tem momentos em que a gente consegue lidar com a situação sozinho. Tem momentos que não, tem momentos que a gente precisa de ajuda. Seja de ajuda profissional, seja de ajuda de um amigo, de um parente, daquela mão de confiança que a gente tem da nossa rede de confiança. Mas aí escolhe também a pessoa, né? Para não ser a pessoa que, ao invés de te ajudar a levantar, que vai passar a mão na sua cabeça e ficar falando, coitadinho de você, realmente essa situação é uma situação muito difícil, você é uma vítima. Porque esse lugar de vitimismo também enfraquece o ser humano. Não serve para ninguém, né? Então tem que ser, você deve conversar com pessoas que vão te fazer olhar para a situação, que vão te mostrar outros pontos de vista, que vão te ajudar a enfrentar aquela situação, encontrar as forças dentro de você, né? E acolher você também, acolher o seu sofrimento, mas te ajudar também na medida que você precisa da ajuda e que você também deseja essa ajuda, né, Bel? Sim, eu acho que é fundamental, né, que a gente tem essa flexibilidade cognitiva de perceber que, apesar da sociedade exigir isso da gente, ou que a gente tenha sido criado de uma determinada forma, que nós realmente podemos, hoje, né, ser fiéis a nós. Eu acho que o que é ser fiel a mim mesma? É eu aprender a me respeitar, aprender a perceber quando eu não estou bem, aprender a perceber quando eu estou bem, e também aprender a superar os desafios, porque também tem pessoas que elas acham que a responsabilidade, que isso é a falta da inteligência emocional e do autoconhecimento, né? Que é a pessoa bota a responsabilidade de tudo que acontece na vida dela no outro, que foi o que você falou do vitimismo. Não, isso daqui eu não fiz porque fulaninho, né, culpado é fulaninho. Não, isso aqui aconteceu comigo porque quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai... Então, assim, na verdade, sempre há uma justificativa, mas a gente tem também essa questão da autorresponsabilidade. Então, o que cabe a mim, que eu não estou fazendo hoje, e que eu poderia estar melhorando, ao invés de ficar reforçando o vitimismo, reforçando as coisas negativas, o que eu posso fazer para poder estar superando e estar me fortalecendo para enfrentar de formas diferentes os desafios que nos são impostos aí diariamente pela vida, né? Então, acho que isso que é importante, porque aí a gente aprende a lidar com as ferramentas do curso também, de inteligência emocional, né? A gente vai... capacitando vocês para que a gente possa estar se fortalecendo e utilizando as ferramentas no momento adequado. Então, por exemplo, às vezes você está numa situação que alguém está lá te alfinetando, brigando com você, e se você usar a ferramenta adequada, você vai responder de uma forma que a outra pessoa vai até baixar o tom, vai falar assim, nossa, desculpa, não tinha parado para pensar nisso, né? E ao invés de continuar uma briga que poderia se tornar uma coisa muito maior. Então, assim, na verdade, é a gente aprender a ser assertivo dentro, né, usando as ferramentas dentro da vida. Porque não adianta também a gente pegar a teoria e na nossa vida a gente não colocar nada em prática, porque aí também não vai resolver. Né? Eu faço um monte de curso, um monte de coisa de teoria, mas na hora que eu passo por uma determinada situação, eu não coloco aquilo em prática. Aí isso realmente é muito empobrecedor para a vida, porque a gente tem o conhecimento e a gente não utiliza quando é necessário, né? Então, aquela velha frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, Beatriz? Exatamente. Você falou da autorresponsabilidade, que é essencial para a gente poder ter esse autocuidado, né? Como a gente está falando aqui nessa live de autocuidado, então a gente tem aí a questão, por exemplo, práticas de meditação para você poder acalmar sua mente, encontrar aquilo que você deseja dentro de você. Você pode fazer escolhas melhores, porque quando você tem autoconsciência, autorresponsabilidade, entende que não vem ninguém te salvar, que é você que se salva todo dia, e todo dia mesmo, né? Porque os dias não são iguais, então às vezes você precisa se salvar novamente, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias, porque a vida é isso, é um percurso e é um fluxo. Então, diante dessas situações, escolhas melhores para a sua alimentação, para a sua atividade diária, para a sua atividade física, para o seu descanso, para a qualidade do seu sono, para os seus estudos, para aquilo, para o seu bem-estar, para aquilo, para o seu lazer, para aquilo que te faz bem. E também saber
o momento certo de dizer sim e de dizer não, encontrar dentro de você os seus recursos internos, os seus potenciais, para que você se sinta fortalecido para, no momento de uma situação difícil, você lançar a mão daquele recurso A, B ou X, né? Então, a gente tem várias estratégias que a gente vai fazer de atividade prática nessa imersão, que é uma imersão da consciência ativa, para a gente trabalhar a inteligência emocional, a relação consigo, a relação com o outro, a construção da felicidade diária, porque é uma construção, né? E o seu bem-estar, a sua saúde, a sua qualidade de vida, está tudo interligado. Então, o autocuidado, ele é um dos pilares de tantas outras coisas que a gente precisa ter na nossa vida para que a gente se sinta bem, para que a gente realmente possa caminhar pela vida com mais leveza. E olhar para as situações da vida também com um novo olhar, sempre um olhar mais aprimorado. E aí aquilo que hoje te incomoda muito, de repente na semana que vem, se você começa a praticar, já não vai te incomodar tanto. Você já vai olhar e falar assim, nossa, antes eu ficava super irritado, super choroso, super chateado com isso, queria enfiar a coberta na cara e agora já não me incomoda mais, né, Bianca? Sim, com certeza. O Tar Cruz está falando que 90% da personalidade dele é racional e 10% sentimental. Não tem problema nenhum. Eu acho que a questão, né, a gente, em arte-terapia, a gente fala que existem os 4 elementos, então nós somos dotados de 4 tipos de elementos, terra, fogo, água e ar, e com 4 também tipos de pensamento, né, que a gente chama, que é o pensamento, que seria o racional, a racionalização. Então, pensamento seria o ar, sentimento, que seria a água, sensação, que seria a terra, e intuição, que seria o fogo. Então, todos nós temos sensações, sentimentos, pensamentos e intuições dentro de nós. A questão dependendo da situação, como você vai lidar com isso. Então, às vezes, você vai ter uma resposta com seus 10% emocional, e essa resposta pode ser inadequada para aquele momento, e às vezes você vai dar uma resposta com seus 90% racional e também pode ser inadequada, porque não é porque eu sou 90% racional que as minhas respostas e ações e reações para os problemas e os desafios da vida vão ser adequadas, né? Às vezes a gente pensa tanto, pensa, tem todas as respostas possíveis, e na hora de agir, talvez aquela não seja mais adequada. Então, a questão, acho que aqui, que eu acho que é a grande missão minha de Beatriz, né, principalmente a gente fala muito isso também no Despertar das Vias, é a questão da gente estar levando as situações da vida, independente, porque os problemas eles vão acontecer, não vai deixar de ter problema, mas a forma como a gente age e reage diante dos problemas fazem com que a gente possa lidar com essas situações de uma maneira mais saudável, com menos sofrimento, né? E aí a gente aprende a lidar. Peraí, aqui eu usei mais emoção e talvez não tenha dado tão certo. Ou usei a emoção e deu certo. Ou usei mais a razão e deu certo. Ou às vezes nem usei a emoção nem a razão, usei a minha intuição e deu certo, né? Ou usei a minha sensação, né? Os meus 5 sentidos e deu certo também. Então, na verdade, é um equilíbrio. A gente deveria ter um equilíbrio entre intuição, sensação, pensamento e sentimento. Mas a gente acaba, por conta até da nossa cultura e a questão também do trabalho, da questão organizacional e da competitividade neoliberal capitalista, né? A gente acaba muito indo para o racional. Não, a gente tem que racionalizar. Não, então vamos embora fazer planilha. Não, vamos embora fazer isso sim. E às vezes isso também causa um sofrimento, né? Então, assim, na verdade, é a busca pelo equilíbrio. E não só uma coisa ou só outra. Então, acho que é isso que a gente vai estar propondo para vocês, de ferramentas. Pode falar. O ser humano é plural, né? A gente não é nunca uma coisa só, né? Nós somos plurais e temos muitas habilidades. E é importante a gente poder ativar as nossas habilidades, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais recursos para viver a nossa vida de uma forma mais feliz, uma forma melhor, né? E tudo mais. Então, isso também é algo importante para a gente, né, Bianca? Sim. Leia aí, Beatriz, o que ele colocou. Eu li, ele falando, mas eu sofro por ser mais racional. Então vem com a gente para a imersão da consciência, para a gente poder equilibrar isso, né? Trabalhar, e a gente poder trabalhar essa questão desse equilíbrio, né? De desenvolver outras partes que não sejam somente a razão. Eu também sou muito racional, tá?
Tá? Cruz, Eu eu sou muito também. racional, a Bianca também é, até porque nós fomos treinadas para isso, nós somos professoras, Isso. muita leitura, muita escrita, né? Hoje, por exemplo, metade do meu dia foi escrevendo um artigo, então isso exige muito da gente, a questão Do mental, a mental, questão né? racional, né? A gente trabalha muito com a questão mental, e eu, por exemplo, eu preciso do equilíbrio, eu encontrei o meu equilíbrio tendo uma prática diária de sentar, meditar, uma rotina de eu começar o meu dia, de eu fazer uma atividade física, antes de eu entrar no racional, somente no racional. Porque praticamente os 70% do meu dia ou mais é racional. Então, realmente, eu preciso Sim. olhar para os outros aspectos É. para que eu consiga lidar com esse aspecto racional. Porque no momento em que, se eu tiver, por exemplo, 3 artigos para escrever, eu for escrevendo um atrás do outro, daqui a pouco eu já estou com dor de cabeça, isso aqui meu começa a pulsar, é uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque eu estou só na razão, só focando na questão da razão. E eu preciso ter esse outro lado para equilibrar também. Então, às vezes, apenas sair, dar uma volta no quarteirão já resolve muita coisa. Ouvir uma música, equilibrar lado direito e lado esquerdo do cérebro. Se a gente fica só com o lado esquerdo do cérebro, a gente vai percebendo que o lado direito ele vai ficando prejudicado, que é o nosso lado criativo. Então, incluir alguma coisa de arte, né? Fazer alguma coisa divertida, porque isso também dá uma equilibrada, né? Só para poder você achar que você não está sozinho aí nesse barco, tá bom? A sociedade de hoje, né, Bianca? A sociedade de hoje nos impulsiona para isso, né? Colocou muito essa razão em primeiro lugar, né? E é por isso que se fala tanto de inteligência emocional, porque é o que você precisa. Ninguém está falando de inteligência, olha, gente, vamos trabalhar aqui a inteligência racional, porque isso é o que está sobrando. Isso é o que a gente mais tem, né? A razão. Não, a gente é muito racional, a gente é muito empírico, né? A gente tem que fazer experiência, crer, ver. Isso tudo bem, eu acho ótimo, mas a gente também precisa ter o equilíbrio entre sensação e pensamento, né? Sentimento e intuição. Então, porque nós somos os 4 elementos da natureza, né? Nós somos terra, fogo, água e ar. Isso coexiste dentro de nós. Então, quando um está muito em alta e o outro está muito em baixa, isso é muito ruim. Então, por exemplo, eu penso demais, né? Ar, né? Então, assim, quando é muito ar, porque a gente escreve muito, planeja muito aula e tudo mais, a gente faz roteiro para vídeos e tudo mais, o que vai acontecer? A gente fica muito só no mental, no racional, de organização, né, e tudo mais, e acaba esquecendo esse lado da criatividade, da flexibilidade cognitiva, e até esquece de pensar, e às vezes no final do dia você está assim, morto, acabado, ai, mas estou me sentindo tão desanimado, parece que me sugaram todas as minhas energias. Na verdade, porque você ficou só em né, você ficou só no racional, tomou decisões baseadas só em um aspecto da sua personalidade, da sua vida, e esqueceu dos outros. E aí isso faz sofrer realmente, porque aí você poderia ter dado uma equilibrada. Então, por exemplo, algumas ferramentas que nós vamos ensinar no curso serão, por exemplo, a questão da atividade física, técnicas de meditação, de respiração, a questão de você aprender a lidar... Como saber esvaziar uma emoção também, como saber lidar com conseguir esvaziar, mandar embora, transformar, porque tem tudo isso também, gente. Equilibrar, ver uma situação também, às vezes uma situação no trabalho, no seu estudo, uma coisa que você não gostou, por que você está comprando isso para você e ficar lá remoendo aquilo a noite toda? Então, tem isso, sabe? Então, eu preciso remoer isso a noite toda, eu preciso ficar me culpando, ou remoendo, pensando, podia ter agido desse jeito, desse. Tá, então, bora gerenciar isso. Então, assim, quando a gente fala em inteligência emocional, é como lidar com as adversidades da vida, né? E com os conflitos, com os problemas, né? Com as situações adversas, de uma forma mais saudável. Porque lidar com situações boas vai ser mais fácil, gente. A gente não precisa aprender a inteligência emocional, né? Então, assim, justamente o desafio é lidar com as situações difíceis e como nós vamos reagir em relação a isso, né? Então, tá, por isso dizendo aqui, já perdi bons amigos e empregos por não ter esse equilíbrio. Então, o nosso convite vem com a gente, dia 29 e 30 de agosto. O curso, a gente vai trabalhar inteligência emocional, o nome iniciativa. Isso, o nome é uma imersão, né? É um curso, não deve ser um curso com certificado, tudo, mas é uma imersão da consciência ativa, criando inteligência emocional para uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária depende da gente, não depende do nosso namorado, do nosso filho, ninguém é responsável pela nossa felicidade. Da esposa.
A gente pode compartilhar a felicidade, gente. Ou a tristeza, ou a raiva, sei lá, que vocês estão sentindo. Mas botar a responsabilidade do outro pela nossa felicidade é uma coisa um pouco perigosa, né? Porque você está botando no outro aquilo que você é responsável. Então, a questão da autorresponsabilidade é muito importante. Então, o nosso programa está dividido em 4 blocos. Inteligência emocional. Então, no sábado, a gente vai trabalhar 2 blocos, manhã e tarde. Manhã, inteligência emocional e seus pilares, gestão emocional, consciência de si, estratégias de autocuidado e atividades práticas, tá? Porque nós vamos trabalhar muita atividade prática. Não vai ficar só na teoria, não. No sábado à tarde, autoconhecimento, autorregulação emocional, comportamento emocional, emoções, criatividade emocional, que é importante, né, para essa questão da flexibilidade, com atividades práticas. Domingo de manhã nós vamos trabalhar com consciência ativa e autoliderança, você aprendendo a ser o líder de si mesmo, que não adianta também você ser um coach, você ser um CEO de uma empresa maravilhosa, ganhar super bem, liderar os outros muito bem, mas por dentro tá lá remoendo, sofrendo, tá mal. Então, lidera para você. Você vai ser um bom líder no seu emprego, no seu trabalho, no seu estudo, quando você for um bom líder para você mesmo. Tá? Então, liderança interna, né, autoliderança, as forças da questão do caráter e das virtudes, quais são as suas, o que você quer de melhor para você, o que você precisa melhorar. E aí, aprendendo também a lidar com esses desafios em relação às relações interpessoais, porque nós recebemos, sim, situações N e diversas do outro, né, no nosso trabalho, no nosso estudo, e às vezes são situações que não são tão boas, até grosserias, brigas e tudo mais, que talvez naquele momento você não mereça aquilo, né, você não quer aquilo, mas você precisa lidar com aquilo de alguma maneira. Atividades práticas também para isso, e no domingo à tarde, o poder da gratidão. Gratidão, gente, libera tanta coisa, né, em neurociência, eu que pesquiso, né, sou pesquisadora de neurociência, libera ocitocina, a questão da autoliderança, da criatividade, libera noradrenalina, adrenalina, libera dopamina, libera, assim, várias substâncias que são boas pra gente, sabe, para aumentar a nossa imunidade, pra gente se sentir mais alegre, mais feliz, então isso é muito importante. Poder da gratidão. Colocando seu propósito em movimento, será que você sabe qual é o seu propósito? Então a gente vai fazer algumas lives aí durante a semana ainda, para falar um pouco sobre cada aspecto desse, né, e para você conhecer um pouco mais, para você querer e vir com a gente para esse curso que vai ser maravilhoso. E a construção diária da felicidade, porque é uma construção diária, gente, não adianta, porque hoje você pode estar bem, a gente faz um monte de exercício, opa, tô super legal. Aí à noite ou amanhã já acontece uma outra coisa, uma outra situação que às vezes nem depende de você, no seu ambiente externo, e aí você cai. Se você tem as ferramentas, não quer dizer que você não vai cair, mas quer dizer que você vai levantar com muito mais facilidade. Né? Vai aprender a lidar com as situações de uma maneira mais leve e não vai adoecer, não vai parar no hospital, né? E não vai perder um amigo. Então, você vai aprender a lidar com as situações de uma forma mais saudável, digamos assim. E o certificado é de 20 horas, tem um bônus, que é um livro, um e-book de felicidade, sendo o que você nasceu para ser, que é da Bianca, e o bônus 2, que é o Inteligência Emocional, Vivendo Sua Vida Extraordinária, que é um livro meu, então vocês vão ganhar esses bônus e outros bônus também, que a gente vai divulgar no curso. Então vamos fazer protocolos, nós vamos fazer ancoragem, porque o nosso corpo ele nos ajuda, então a gente vai trabalhar também um pouco com essa questão de algumas partes do nosso corpo que podem nos ajudar, como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui só para a gente poder encerrar bem a nossa live, supondo que nesse momento você precisa de confiança. Precisa confiar em você mesmo, precisa confiar na sua capacidade, no seu senso de realização. Então você pega o seu dedinho esquerdo, seu dedo polegar, né, esquerdo, com a sua mão direita segura o seu dedo esquerdo, relaxa os seus braços, pode descer, mas está segurando, tá? Tá aqui assim, ó, polegar esquerdo, mão direita, abraça ele, desce a sua mão, feche seus olhos e fala em voz alta aí para você, né? Eu aqui vou falar, a Bianca vai mentalizar, então fala em voz alta para você mesmo. Cada vez que eu seguro o meu dedo, eu me sinto mais confiante. A confiança se estabelece em mim aqui e agora. Eu sei como ser confiante todos os dias da minha vida. Eu estabeleço a confiança em mim.
Eu sou a confiança, aqui e agora. E busca essa confiança, esse sentimento de confiança que você está trazendo para você, se espalhar pelo seu corpo. Imagina que está se espalhando pelo seu cérebro. Usa o seu pensamento, usa a sua imaginação para isso. Está se espalhando pelo seu cérebro, pelo seu corpo, pelos seus braços, pelas suas mãos, pelo seu coração, pelos seus órgãos internos, pelas suas costas, coluna vertebral, pelas suas pernas, joelhos e pés. Todo o seu corpo inteiro, a sua pele, confiança. Para fora de você, na sua respiração, confiança. Inspira, confiança. Expira, confiança. Inspira, confiança. Expira, confiança. A última vez, inspira, confiança. Expira, confiança. Solta o dedo, abre os seus olhos. Dá uma mudança, é rápido, né, gente? É impressionante como a gente pode fazer coisas que são muito rápidas pra gente. E às vezes você precisa tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, e naquele momento você tá numa dúvida ou você não tá muito bem, vai para algum lugar, faz um exercício você com você mesmo, vai num banheiro, qualquer lugar que sirva, que você possa falar coisas positivas para você, que você possa encontrar o que você já tem dentro de você e que você esquece que tem. Que esse é o nosso grande problema. Às vezes a gente esquece que a gente já tem aquele recurso. E isso é só uma maneira de você ativar o recurso rapidamente. Porque você já tem ele dentro de você e você ele ativa ele rapidamente, ok? Bianca. E aí, Beatriz, uma coisa só para finalizar para você, só para a gente reforçar aqui, é o seguinte. Por exemplo, passou por um problema, segurou o dedo, você pode só botar a mãozinha para baixo, para trás, ninguém nem vai saber se está segurando o seu dedo aí, tá? Confiança, 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 tá ancorado aqui. Então, tá passando uma situação de medo, aconteceu alguma coisa aí, de situação adversa na sua vida, segura o seu dedo, já tá ancorado aqui, e você pensa, confiança, 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 para você mesmo, o outro nem vai estar sabendo que você está fazendo isso. Então, esses exercícios e outros, muitos outros, nós vamos estar trabalhando no nosso curso, dia 29 e 30, o link está na bio também, né, da Casa dos Sete Saberes, eu também vou estar colocando lá na minha bio. Tá na bio da minha bio, @ Beatriz Acâmpora, bio da @Casa dos Sete Saberes, tá no link também dos vídeos do YouTube, dos nossos vídeos do YouTube, e também tá no link da bio aí da @Bia Acâmpora, que é a Bianca Acâmpora, minha irmã, tá bom? Obrigada, aí acabou nossa live, gratidão, gratidão Bianca, gratidão todo mundo. Obrigada. Mais alguma coisa, Bianca? Obrigada. Obrigada. Não, só agradecer. Amanhã a gente volta, né, Bianca? Amanhã a gente volta e a gente já volta com essa temática, então, de não acreditar muito nas pessoas, que o Tarcruz está dizendo aí, e acreditar, também não acreditar em si, né? A gente já pode pensar nessa temática aí, para a gente voltar amanhã. Amanhã às 15, pode ser? Amanhã às 15 horas, pode ser. Então tá ótimo, no mesmo bate-canal, amanhã às 15. Até lá, tchau. Até lá, tchau.